E se aquilo que estamos a criar com todo o avanço tecnológico não for apenas uma ferramenta, mas sim um Deus benévolo que nos eleva e salva? Ou então um monstro que nos afunda nas nossas próprias patologias? Esta interrogação surge quando refletimos sobre o avanço tecnológico e o impacto que ele pode ter na nossa existência presente e futura. Então, existem duas correntes em confronto, duas ideologias extremas que disputam a alma do progresso tecnológico. De um lado temos o aceleracionismo, que defende o avanço o mais rapidamente possível da tecnologia. E esta velocidade, os que seguem este movimento consideram ser a única solução para os grandes dilemas da humanidade, desde as doenças à própria mortalidade. Então é a promessa de sermos imortais, quer seja biologicamente ou numa existência digital. É a promessa de nos tornarmos transhumanos. E no extremo oposto surge o desaceleracionismo, que é um decrescimento, que nega o ímpeto tecnológico, que vê a tecnologia, o avanço tecnológico como uma corrida cega para o abismo, porque nessa perspectiva todos nós participamos ingenuamente e cegamente numa atividade que favorece a inovação tecnológica e não nos apercebemos disso, e depois também não sabemos qual o final que poderá daí resultar. E esta visão então alerta para um progresso desregrado e perigoso, que nos faz exigir parar para uma reflexão profunda, para pensar melhor no caminho a seguir. Eu não me considero aceleracionista nem desaceleracionista, eu considero-me apenas um observador, alguém que testemunha, e penso que independentemente de um caminho ou do outro, o que é importante é nós nos sabermos adaptar a essas novas condições que já estamos a sentir atualmente, mas que vão ser ainda mais intensas no futuro próximo. Então, a pergunta crucial, na verdade, é: será que a humanidade pode de facto travar o avanço tecnológico, o progresso tecnológico? E a história sugere que não. Mesmo que governos ou grandes empresas tentem abrandar o desenvolvimento da inteligência artificial, por exemplo, outros haverá, outras nações, outros grupos, fações, irão aproveitar sempre a oportunidade para acelerar, para avançar, deixando a competição para trás. E então este avanço implacável não é acidental, é impulsionado por um capitalismo desenfreado, pela competição feroz entre as nações, e mais importante a considerar, tem a ver com a ambição individual, pessoal. A ambição de cada inventor, de cada investigador, de cada trabalhador, porque ganham o seu salário, porque têm os seus objetivos, e isso tudo contribui para a inovação, não é? E para o progresso tecnológico. Todos nós queremos ficar na história. E porquê é que eu digo isso? Porque no nosso dia-a-dia, o comum cidadão do mundo age muitas vezes de forma ingênua, mas secretamente todos nós desejamos ser bem vistos, deixar a nossa marca, sermos bem vistos perante a família, perante os amigos, os colegas do trabalho. E é este o impulso humano de conquistar, de criar algo maior que nós próprios, que leva a este progresso e consumo desenfreado. Não é apenas sobre o dinheiro ou o status social, não, tem a ver com a nossa própria natureza humana, que tem a ver com algo que partilhamos com outros seres vivos, que é o seguinte: a vida em qualquer forma, ela assume sempre uma posição, uma tendência intrínseca para consumir cada vez mais energia. E nós, humanos, não somos exceção. O ser humano, de forma natural, irá sempre usar o dinheiro extra que tiver, os recursos extra que tiver, para consumir mais energia, para inovar, para se otimizar, para se manter ativo. A maioria de nós não consegue parar, simplesmente acalmar. Somos seres vivos e o tédio acaba por nos fazer sofrer. E este padrão está embutido em toda a forma de vida, desde as bactérias primitivas à complexidade da civilização moderna.
O fogo multiplicou as nossas possibilidades, a agricultura aumentou a energia alimentar, a eletricidade revolucionou a sociedade e agora, na era digital, exigimos quantidades ainda maiores de energia apenas para manter um simples telemóvel ligado durante 24 horas por dia. Porque nós não gastamos só a energia do telemóvel, a bateria, mas também porque acedemos a data centers, a servidores, há muito mais energia envolvida. Não é? Então nós gastamos muito mais energia. A vida complexa procura, no fundo, organizar-se contra a entropia. E eu considero a entropia como a entidade última que nós conseguimos percepcionar. É o alicerce de tudo que vem à nossa percepção. Se tudo é impermanente, a nossa percepção, se tudo consome energia e se acaba por dissolver, a única coisa realmente permanente é a impermanência em si. E essa impermanência, essa dispersão da energia é a entropia. E ela é, portanto, a permanência por excelência. Para a vida complexa se organizar contra esta entidade, que eu chamo entidade, portanto, a entropia, a vida complexa precisa de um fluxo cada vez maior de energia. Mas aqui reside o paradoxo. Essa energia, ao passar pelo nosso sistema, é o que causa o nosso envelhecimento. E causa envelhecimento, causa dor natural. E é o que nós chamamos viver. A vida é um envelhecimento retardado. E esta constatação tem uma consequência. E é observável pelos nossos sentidos. E qual é? É a presença da dor. A presença da dor é inevitável. Quanto mais energia consumimos, mais crises criamos. Mais poluição, mais alterações climáticas, o que gera desigualdade social, migrações e conflitos. E mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos nestes problemas acabam por sofrer por antecipação, identificando-se com os certos aspectos do mundo que não gostam, o que leva a esgotamento psicológico, ansiedade e depressão. Portanto, é uma descompensação a nível de paz interior. Não encontram a sua paz interior. Então, e aqui reside uma distinção crucial que eu quero fazer e que talvez seja a mais importante de todas. A dor é inevitável. A vida é dor. A vida é luta. A dor é um aviso natural da vida, um sinal de que algo não está bem e que precisa de ser mudado. A dor é o motor fundamental para a evolução da vida, principalmente a vida mais complexa. Claro que há outros fatores na evolução da vida. Bactérias, em princípio, não têm sistema nervoso, não sentem dor. Há outros princípios, há outras questões. Não é? Mas acredito que a vida complexa tem a sensação de dor, consegue sentir, e é isso que também nos orienta. É uma bússola orientadora. Mas, então aqui faço a distinção, dor é natural, não quer dizer com isso que nós devemos procurar a dor. Não, ela vem naturalmente. Não é procurar a dor. Isso já seria patológico. A dor, ela surge naturalmente. E temos que aceitar como uma condição natural na vida. Mas o que eu distingo é que dor é uma coisa e sofrimento é outra. O sofrimento é opcional. O sofrimento, o que é? É a dor que criamos sobre a dor que sentimos. O sofrimento nasce da nossa resistência a essa realidade. Da negação dos nossos limites e falhas, da ilusão de que podemos fugir à dor natural, a essa bússola orientadora da vida, a ilusão de que podemos, por exemplo, consumir recursos e energia sem consequências. E esta resistência a essa realidade leva a um comportamento que pode vir a ser patológico e que, com o passar dos tempos, décadas, é normalizado e que hoje em dia nós aceitamos como sendo uma cultura. E, por exemplo, num indivíduo, nós podemos observar um consumismo compulsivo, podemos observar a busca incessante por validação através, por exemplo, das redes sociais,
porque tem um ego muito afirmado, porque se identifica muito com uma ideia que quer representar cá para fora. E então, quando estas patologias são aceitas culturalmente, torna-se um modo de vida, uma tradição, um novo normal, mesmo sendo autodestrutivo a nível individual. Então isto depois passa por influência, não é? Por influência, acaba por criar uma massa crítica e vai influenciar a sociedade. E ela própria, a própria sociedade pode se tornar com comportamento patológico, mas dito cultura, é uma cultura. Não é? E portanto vemos isso nas civilizações, a celebração do aumento do PIB, o Produto Interno Bruto, como um sinal de progresso, quando muitas vezes é apenas sinónimo de que estamos a destruir o ambiente e explorar excessivamente de uma forma que pode não ser sustentável. E o próprio individualismo extremo, que pode ser confundido com liberdade, e depois criamos uma massa crítica e na verdade o que está a acontecer é um isolamento e fragmentação social, polariza as pessoas. Estão a ver? Então, individualmente temos uma característica que depois se reflete na sociedade quando atinge uma massa crítica. Mas depois dizemos que é cultura, tudo é cultura. Mas essa cultura pode ser, não quer dizer que seja assim sempre, mas pode vir a ser um sintoma de uma doença coletiva. Mas que nós não nos apercebemos, porque estamos dentro da cultura, dentro da hipnose cultural. Então, a pergunta que também faço é: e porquê é que a natureza permite que surja este fenómeno? Porque em qualquer ecossistema, todo o predador de topo tem-se a si próprio como presa, pois mais nenhum animal lhe faz frente. E o ser humano é um predador de topo. Então, naturalmente, nós não temos um animal que nos provoque um atrito, um conflito. Criamos nós próprios estes entraves na nossa psique. Então, uma doença coletiva pode ser agravada pelo uso da tecnologia. E também não só. A sensibilidade à crítica, especialmente quando se trata de certos grupos, onde qualquer crítica à sua conduta é vista rapidamente como autoritária ou extrema, embora a liberdade individual seja fundamental e é importante ser salvaguardada, é igualmente importante apelarmos à sensatez, argumentar com lógica e perceber o que é que está errado, pelo bem do indivíduo e da coletividade. Um comportamento individual autodestrutivo pode infectar mais pessoas, como já disse, criando uma massa crítica que afeta toda a civilização. Então, o que criamos com a internet, e agora mais especificamente com a inteligência artificial, será que estamos a criar uma divindade benévola que nos pode salvar? Ou será que estamos apenas a amplificar os nossos próprios vícios e comportamentos patológicos? Se nós somos natureza, tudo o que criamos também é natureza. O termo artificial é apenas um truque de linguagem para nos separarmos daquilo que não conseguimos definir. Então, se nos encontramos separados, já nos conseguimos identificar e definir melhor o que é um ser humano. Então, o que estamos a criar, será que é um Deus benévolo ou será que é um monstro? Será que é um monstro que espelha o aumento das nossas patologias, tornando-as sociais, civilizacionais, e depois com a inteligência artificial que nos vai afetar negativamente porque criamos esse viés patológico, porque dizemos que é cultura, não é? Os vícios naturalmente são amplificados porque nos dão prazer, libertam dopamina. Quando a vida é fácil e temos acesso a todos os prazeres, através da tecnologia, através do avanço tecnológico, vamos imaginar com a inteligência artificial que cria realidades virtuais, paraísos virtuais, embora virtuais, mas completamente imersivos. Então é mais fácil surgirem comportamentos patológicos. A escolha, portanto, não reside em travar ou acelerar o avanço tecnológico, mas, porque talvez esteja fora do nosso alcance em termos de livre-arbítrio, mas em vez disso, a escolha está em como interpretar a dor neste processo. A dor que vamos sentir a dor de crescimento da humanidade. Portanto, a dor podemos usá-la como um guia, porque é um aviso
pode servir para corrigir e a disposição interior de cada um de nós, ou então afundamos-nos no sofrimento, criamos dor sobre a dor, repetindo padrões patológicos que inevitavelmente conduzem ao colapso civilizacional, como já aconteceu muitas outras vezes. Então, dito isto tudo, o que eu acho que é o mais importante é que devemos ser sempre otimistas, nunca pessimistas, e nunca desistir de enfrentar desafios como as alterações climáticas, desafios da civilização atual. Mesmo que a inovação tecnológica para evitar a poluição possa, ironicamente, aumentar ainda mais o consumo de recursos e de energia e, consequentemente, aumentar a poluição. Pode acontecer. Aliás, é um facto que acontece. Mas mesmo assim, e aqui vem a ideia do absurdismo do Albert Camus, nós devemos manter a esperança. Porquê? Porque o mais importante é a paz interior. A paz exterior, evitarmos as guerras, os conflitos entre as nações, os conflitos entre as pessoas que nos afetam, as cidades que se tornam demasiado grandes e se calhar insustentáveis, a natureza selvagem e os ecossistemas que se estão a destruir. Nós não podemos pensar que temos domínio e controle sobre esses sistemas. O que devemos pensar e o que devemos concentrar é o que está dentro de nós. Como resolver o sofrimento. Como evitar criarmos a dor sobre a dor que sentimos naturalmente na vida. E esta também é uma questão central até no budismo. Então, se formos otimistas, vamos imaginar o seguinte, que a inteligência artificial futura vai conseguir criar de uma forma generativa, não é? Realidades virtuais semelhantes aos melhores paraísos que possamos imaginar. E que conseguimos integrar isso no dia a dia e viver como se fosse uma extensão desta realidade. Ora, se formos otimistas, o que nós temos na nossa cabeça é também base no otimismo. São ideias boas, são ideias de bem-estar. Então, a nossa base otimista irá moldar os mundos que iremos criar através da inteligência artificial. Se a nossa base já for pessimista, o que é que iremos nós imaginar? Não serão coisas boas. Com certeza, porque a nossa psique não está equilibrada ao ponto de procurar a permanência, de procurar o bem-estar. Não, tem comportamentos patológicos, tem viés, pensamento que não é bom. Então, seremos sempre otimistas. Sejamos sempre otimistas para preservar a vida, a nossa e a dos outros. Evitando comportamentos autodestrutivos. Porque a inteligência artificial vai aprender com isso. Então, encontrar a paz interior implica, naturalmente, prezar a vida. E se focarmos a paz interior, naturalmente, como um efeito colateral, como um efeito secundário, também encontraremos paz exterior. Talvez. Talvez não, porque o mundo é dualista, mas a luta do conflito deverá ser focado no interior. Primeiramente. Essencialmente também. Então, era isto que eu queria falar hoje. Obrigado por verem até ao fim. Já sabem, se estes temas vos interessam, se esta discussão vos interessa, e se ainda não subscreveram o canal, façam-no agora. E até a próxima.